Você conta, eu vi outra entrevista sua, que você chegou antes do seu casamento, você teve outros relacionamentos, obviamente, Uhum. e você passou por muitos relacionamentos abusivos também. Hoje você tem uma pessoa super bacana ao seu lado, que te apoia em tudo, até achei bonito você falar que ele tá ali do seu lado o tempo todo, né, te Aham. apoiando a fazer isso no jornalismo, no livro, então tudo ele teve do seu lado te apoiando. Isso é Sim, muito bonito e é raro de se ver, né? sim, sim. Então, antes de conhecê-lo, você teve outros relacionamentos abusivos, no caso. Isso tudo é igual você falou, gera feridas, geram traumas. Sim, sim. Então, como que foi essa experiência que você passou? Então, isso daí é mais profundo ainda, né? E isso foi outra coisa, porque eu falo assim, gente, Deus é tão lindo que Ele pega todas as nossas feridas, Ele pega a nossa história para ajudar a transformar outras histórias. Hoje eu sou mentora de mulheres de cura emocional, que é uma Lindo. outra faceta da minha Lindo, história, é. né? Por quê? Porque eu passei muito por isso, por dependência emocional. Eu era uma pessoa completamente dependente emocional. Eu só estava bem se o outro me tratasse bem, se o O outro relacionamento estivesse estivesse bem, né? bem, né? Se eu tivesse um relacionamento para mim, né? Para chamar de meu, digamos Uhum. assim. E aí foi algo que Deus também precisou trazer uma mudança muito grande na minha vida. É um outro livro que eu já estou escrevendo Ai, que também, bacana. mas Deus me mostrou um dia. Foi tão interessante que eu não sei se foi um sonho ou se eu estava acordada, não sei nem te falar como é que foi isso. Mas Foi muito real. eu vi os capítulos de um livro que Nossa. era o que ele gerou de transformação na minha paternidade, o meu relacionamento com Deus como pai. Uhum. Depois ele gerou uma transformação na minha identidade como filha. Depois ele gerou uma transformação na minha feminilidade, Caramba. depois no meu casamento e depois na minha maternidade. Então, eram as áreas que ele precisava pegar todas as mentiras que Satanás tinha colocado na minha mente, no meu coração, arrancar todas essas mentiras e colocar a verdade da palavra de Deus. Então, ele foi pegando a minha história e foi me mostrando, olha, isso daqui, né, que você viveu é dependência emocional. Quando você não depende exclusivamente de mim, você é dependente emocional. De qualquer pessoa, você pode ser dependente emocional de uma mãe, de um filho, não só de relacionamentos, né? E Uhum. isso também não aparece só na forma de um relacionamento abusivo. Isso é que é mais interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim, a dependência emocional ela fica muito evidente num relacionamento abusivo. Mas Sim. quem depende de outras pessoas para ser feliz e não de Jesus, ela já é uma dependente emocional. E ela vai ser regida pelas emoções dela. Então, foi algo muito interessante também que aconteceu comigo, porque, lógico, para Deus promover todas essas mudanças minhas Sim. como mãe, ele precisava pegar lá na raiz, que era mexer na minha confiança nele. Hoje eu vejo que eu não confiava em Jesus, que eu achava ele um pai autoritário, que eu achava ele, em certo ponto, até sádico, e eu tinha uma visão completamente errada de Deus, mesmo estando na igreja. Uhum. Então Deus precisou desconstruir tudo isso para ele ser tudo na minha vida. Porque como alguém vai ser tudo na sua vida se você não conhece? Se você tem uma visão totalmente deturpada, Na verdade, né, você não do que consegue ele nem é. amar se você não conhecer. Uhum. Mas você acredita, você pode dizer que os relacionamentos abusivos, que a dependência emocional, ela se deve por conta disso, porque a gente não tem uma relação boa com Deus. Com certeza. Porque dizem que isso normalmente é porque você não tem uma relação boa com seu pai e tudo mais, mas É antes muito do mais pai, profundo. é o pai maior que é Deus, né? Então, assim, Uhum. seria esse o motivo? Muito mais profundo, né? O nosso relacionamento com Deus. Na verdade, é porque a gente enxerga Deus como nosso pai terrestre, né? Uhum. Então, nós pegamos as características ali do nosso pai Que e muitas transfere. vezes nós transferimos para Deus. Nós acreditamos que ele é daquela forma ali, né? Criada uma imagem, né? De quem é esse Deus. Então, quando Deus curou a minha paternidade com meu pai, ele curou a minha paternidade com Deus. Eu fui entendendo, né, todas as limitações emocionais que o meu pai tinha
diante de toda a história dele, que era uma história muito difícil, e fui começando a entender, peraí, eu não sou a minha história, eu não sou definida pelo que me aconteceu, eu posso fazer uma nova história, né? A partir da minha confiança com Jesus. Então, foi sendo escrita essa nova história que começou com a mudança de visão da paternidade, que foi vindo para todas essas esferas aí que eu falei, né? Eu gosto muito de falar assim, a paternidade cura a identidade, depois ele cura a sua feminilidade, daí ele cura seu casamento, porque como que ele vai curar um casamento se essa mulher não está curada na feminilidade, né? Daí ele cura o casamento e cura a maternidade, porque uma maternidade saudável, ela depende também de um casamento mais saudável, né? Não estou dizendo aí as mulheres que já estão separadas, né? Ela pode ter uma maternidade saudável também e ela pode colocar Deus nesse lugar do homem, né? Se ela não tem um marido dentro de casa. Mas toda essa obra de transformação que Deus começou, com certeza foi lá na minha infância, foi lá nas minhas raízes, né? As minhas raízes estavam apodrecidas e Deus precisava fazer um replantio, ele precisava curar aquelas raízes para que os meus frutos fossem diferentes. Como que você vê isso na sua infância? O que que você acha que ele precisou tocar para ser modificado? Então, o relacionamento dos meus pais, ele foi um relacionamento muito difícil para mim, né? Eu tenho 3 irmãs e elas, cada uma enxergou de uma forma. Então, eu tenho uma irmã que queria ser muito parecida com a minha mãe. Minha mãe era uma mulher bem dedicada ao lar. Minha mãe era uma mulher de Deus, uma mulher muito sábia, uma mulher que todos os dias montava a mesa na casa dela, orava com a gente. Ela era uma mulher, ela é, né? Ela é uma mulher muito especial. Minha mãe, qualquer pessoa que conhece a minha mãe fica encantado com a minha mãe. E o meu pai era um homem muito difícil, muito ferido. Hoje eu entendo, né, que não é porque ele era difícil porque ele queria ser difícil. Ele era difícil porque ele era muito ferido. E com essas feridas do meu pai, né, tinha um relacionamento muito conturbado dentro da nossa casa. Então, meu pai sempre reclamando de tudo, meu pai sempre sendo muito duro com a minha mãe. Meu pai muitas vezes tratava a minha mãe como filha e não como esposa. Então, a minha mãe era 15 anos mais nova do que meu pai. E tinha muito isso. Eu me lembro assim do meu pai dar mesada para nós e dar mesada para minha mãe também. Então, assim, o tratamento com ele era mais ou menos todos ali de filhas, sim, né? E eu era muito apegada ao meu pai. Então, eu conto isso no meu testemunho, assim. Eu queria ser muito mais parecida com meu pai, que dominava todas as situações dentro de casa, do que com a minha mãe. Então, eu cresci achando que mulher cristã é tola, que mulher cristã sofre muito, chora muito, porque eu via, às vezes, minha mãe chorando, se derramando na presença do Senhor, mas na minha dor eu não conseguia entender como aquilo era precioso. Eu entendia como uma fraqueza. Então, eu cresci querendo ser muito parecida com o meu pai. Então, se na minha casa tinha um vilão, que era o meu pai, e uma mocinha que era a minha mãe, que era assim como eu enxergava, eu cresci com as características de um vilão, porque eu pensei, não, eu quero ser mais parecida com meu pai. Inconscientemente, lógico, não é uma decisão que você toma consciente. Mas eu escolhi a mesma profissão que ele, né? Eu fui para o jornalismo por causa dele. Eu buscava agradá-lo de muitas formas para ter o amor dele para mim, e ele era muito apegado comigo também. Então, essas dores do casamento dos dois foi o que fez com que a minha história fosse uma história longe dos projetos do Senhor. Né? Acaba que você atraiu esse tipo de relacionamento para sua vida. Você atraí achava esse até tipo. então que era normal. Você conseguia ver isso dentro do seu relacionamento? Eu não, assim, na adolescência, né, na juventude, não percebia que era isso. Mas sempre eram os mesmos tipos de relacionamento. E qual foi o momento que virou essa chave de você encontrar uma pessoa totalmente diferente? Você se enxergou como uma mulher
diferente? Você teve algum processo de cura ou não? Não, eu acho que Deus teve misericórdia de mesmo. mim. Eu acho que foram as orações da minha mãe. Aí É é sempre onde a eu mãe, vejo, né? né? O quanto as orações De mãe. são importantes. A oração dos pais são importantes e o Sim. quanto a oração da minha mãe deve ter me livrado de coisas muito perigosas. E assim, eu sinto que foi essa é a segurança que eu tenho, de que eu não casei com um homem abusivo, porque Deus teve misericórdia de mim, porque Deus entrou na história através da oração da minha mãe. Eu não duvido disso, porque É. eu tenho uma mãe de oração muito forte também, muito. Minha mãe, quando eu tive em relacionamento abusivo assim também, o joelho dela era no chão 24 horas. Ela chorava e assim, me doía. Eu sabia onde eu estava, eu deveria sair daquilo, não tinha força, porque o relacionamento, ele faz isso, né, abusivo, a dependência, ele faz isso. E minha mãe ali, ó, incansavelmente orando. E com o joelho no chão, ela chorava, eu via a expressão dela muitas vezes chorando, né? E meu coração cortava, mas eu não sabia como agir, né? Não sabia o que fazer. E eu não tenho dúvidas disso. Quando eu comecei a ter força, e a minha oração é isso aqui, diante do que era da minha mãe. Então, assim, hoje eu olho, eu falo, eu não tenho dúvidas. É o que você acabou de falar. Foram Que livramentos. foi livramento, que foi a oração da minha mãe. É. Né? Claro, teve outras pessoas também por trás, muitas amigas. Meu pai também, com certeza, né? Deve ter a importância das orações dele. Mas mãe, é o que todo mundo fala. E aquela coisa, a mãe falou também, você escuta. Porque E é a muito mãe, ela forte. sabe, né? Ela consegue enxergar Sim. isso, né? E um medo muito grande que eu tinha era realmente isso, das minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhas. E o meu principal medo era relacionamento abusivo. Então é algo que eu já Ela oro. seguiu o seu padrão, né? Eu já oro há muito tempo. Porque as dores que a gente passou, a gente imagina que os nossos filhos vão passar, né? Sim. Mas eu tenho aprendido assim que a oração, ela é uma arma muito poderosa. Muitas vezes ela é usada só como emergência ou como último recurso. E na verdade ela tem que ser o primeiro. Nós precisamos orar para tudo que nós vamos fazer. Porque se nós temos um pai, né, amoroso, que nós conhecemos, que nós sabemos que ele quer o melhor para nós, mesmo nas coisas que parecem mais simples, que a gente às vezes poderia tomar uma decisão rápida, né, racional, a gente tem que esperar a resposta do Senhor. É isso que eu tenho aprendido com a oração. A esperar as respostas dele para mim, porque ele tem o tempo certo. Às vezes tem algo para mim, mas às vezes não é a hora certa, não é aquele momento ali. E nem tudo que eu quero fazer para ele está no coração dele. Eu preciso esperar nele aquilo que ele quer me direcionar, né? E tanto que eu estava com esse outro livro escrito, já pronto, só que ele tinha ficado bem grosso, ele era um livro assim muito profundo, né? E aí Deus falou comigo, não é esse. E eu falei, Senhor, como assim não é esse? E ele falou comigo, não, você vai fazer um livro para honrar a sua mãe. É tão grosso e não era esse. Eu falei, nossa, Escreveu Jesus, tanto. eu estou há 2 anos trabalhando nesse livro. Ele falou, não é esse. Esse não é o primeiro. O primeiro é um livro para honrar a sua mãe. Tanto é que eu coloquei aqui, né, a dedicatória para ela, né? Uma mãe de lágrimas. E essa daqui foi uma foto da nossa última viagem. E é justamente isso, porque o outro livro eu ia falar muito das feridas emocionais. E esse livro aqui, ele vem para quebrar cadeias mesmo, para quebrar estruturas mentais, tanto de mães quanto de filhos. Então, quando eu decidi escrever esse livro aqui, foram 9 meses só, foi muito rápido, foi uma gestação. Mas foi muito rápido, sabe quando uma coisa flui? Porque tudo que flui é do Espírito Santo, né? E foi fluindo, fluindo. E aí, quando eu decidi, eu falei, gente, é esse daqui mesmo, eu preciso fazer um livro. Eu fui percebendo que as mães não sabiam orar. As mães falavam assim, Flávia, mas como que eu oro? Eu não sei orar. Eu falava, gente, isso é tão simples, é falar com Deus. Mas eu percebi que as pessoas acham que tem que usar Nós não somos ensinadas as a palavras isso. certas, né? E eu falo, olha, essas orações que estão aqui são orações para te trazer um começo, para você entender o que são orações de libertação, como que você pode orar pelos seus filhos. Então aqui tem
a oração, né, no quarto do filho, tem oração contra o espírito de orfandade, que está muito sobre essa geração, né, crianças terceirizadas, né, e são orações para despertar as mães, porque tudo aqui está relacionado à mãe, né, ela se coloca também no lugar do filho pedindo perdão para Deus. Então eu fui estruturando essas orações e percebendo o quanto é importante a gente levar esse conhecimento para as mães, sobre como declarar a palavra de Deus sobre a vida dos filhos, porque eu era uma pessoa que estava ali dentro da igreja e não fazia isso. Então aqui no livro eu trouxe 100 declarações da palavra de Deus para fazer sobre a vida dos filhos, declarações para fazer sobre a sua vida como mãe. Tem aqui orações. Até eu já quero ler. Até eu já quero. Então, daí tem oração de entrega, confiança. Tem oração pelos 5 sentidos dos nossos filhos, porque o que a gente está vendo hoje também está entrando pelos ouvidos, eles estão o tempo inteiro com fone de ouvido, sim, pela visão. Sim. Então, oração pelos 5 sentidos, sobre como ensinar as armaduras, né, da fé, oração para usar as armas espirituais. E aí eu fui colocando tudo que eu vivi, né, oração por espírito de sabedoria, de conselho, de fortaleza, e tudo que eu fui aprendendo, eu fui ensinando aqui, algo que Deus falou comigo. Tudo que você aprender, você vai ensinar. Porque quando eu comecei a fazer esse trabalho na internet, o inimigo ele colocava muito na minha cabeça assim, você não é pastora, você não tem conhecimento profundo da Bíblia, você nunca leu uma Bíblia inteira, então vinha muito essas coisas na minha mente. E o que eu fui entendendo? Deus ia falando para mim, você é uma pessoa que está falando do meu amor para outras pessoas, não se sinta indigna disso. Você está me exaltando. E aí eu comecei a entender que era muito mais sobre ele do que sobre mim. Era muito mais sobre a capacidade dele do que sobre a minha capacidade. Então eu não precisava de títulos, eu não precisava de dizer eu sou isso, eu sou aquilo, para ter valor naquilo que eu dizia, né? Então ele começou a me ensinar, fala da minha palavra, tudo que você aprender você vai ensinar. E aí eu comecei a mergulhar mesmo nas escrituras e aprender com o Espírito Santo. Eu falava, Senhor, não entendi isso daqui, me explica isso daqui. E eu anotava, e assim, eu tenho, desse tempo para cá, eu devo ter uma pilha de caderno, assim, de coisas que eu fui anotando. Eu criei o hábito de pegar os ensinamentos de Jesus para aquele dia. Então, o que eu faço? Qual que é meu ritual? Eu acordo, eu falo primeiro com aquele que me criou, eu falo com ele, daí eu oro e eu peço para ele, Senhor, me ensina, o que o Senhor quer me ensinar hoje? E eu estudo um capítulo da Bíblia, e ali eu vou anotando o que ele me ensinou naquele dia, o que ele falou comigo naquele dia. Então, eu tenho um diário de oração, e eu tenho, assim, uma pilha de cadernos onde eu já escrevi coisas que o Senhor tem falado comigo. Por quê? Porque Ele quer falar conosco.